em razão dessa perspectiva multiportas do CPC, eu tenho brincado, né, que essa perspectiva de atuação multiportas faz o advogado tem que ser como o Batman, que tem aquele cinto de várias utilidades, né? Não é assim? O Batman tem lá um cinto de várias utilidades, então o advogado tem que se cercar desse cinto e ali está preparado. Mediação, conciliação, negociação, atuação em cartório, judicialização também, arbitragem, enfim. O advogado tem que estar preparado, porque alcançar ou acesso à justiça, essa frase não é minha, né, gente? É muito mais do que acesso ao judiciário. Então, todos esses mecanismos, formas, metodologias que são passíveis, que são possíveis para que o cliente solucione o seu problema, a sua questão, ou que o cliente efetivamente evite, né, um problema, pacifique, traga segurança para aquela relação, o advogado tem que estar preparado para lidar com isso. E a justiça multiportas, né, sinaliza claramente para isso. E a gente sabe que a atuação cartorária dentro dessa justiça multiportas tem ganhado cada vez mais corpo, tem ganhado cada vez mais importância. Não que não tenha, nunca tenha deixado de ser importante, não, ou que foi agora, há pouco tempo, né? Nada disso. Né? Ao longo dos anos, e as entidades, as associações dos serventuários, né? Dos tabeliões, serventuários, daqueles titulares de serventias cartorárias, têm se organizado cada vez mais, e a gente sabe que os cartórios são hierarquicamente ligados às corregedorias estaduais e os tribunais de justiça por todo o estado, dessa federação brasileira, que, né, desse estado da República Federativa do Brasil, que é enorme. Isso aí até no início da aula a gente brincou aqui com o tamanho, a diversidade, né, e as inúmeras diferenças culturais aí Brasil afora. Então, todos os tribunais de justiça estaduais são os responsáveis, através das suas corregedorias, de organizar, de regular, de fiscalizar o sistema cartorário dos seus respectivos estados. Isso, né, cria, por óbvio, uma diversidade, ou ainda acentua uma diversidade, evidencia uma diversidade, que não que seja ruim, né? Porque, aliás, a gente não pode achar diversidade, o mundo cada vez, a gente prima, né, ou busca que o mundo seja diverso, plural, e que haja respeito nessa diversidade, mas eu falo que quanto mais, eu quero dizer que quanto mais variável essas realidades dos tribunais, mais essas normas também, principalmente no âmbito de regulação, ganham também abordagens variadas. Quando você fala em regulação, ou de regulamentação, ou de fiscalização das corregedorias de justiças estaduais com os cartórios. E aí o CNJ assume, eu tenho assumido esse papel que ele já tem em outras vertentes de atuação aí para unificar esse sistema judiciário. Para dar um exemplo dessas vertentes de atuação que eu estou falando, para não ficar uma coisa solta, o PJE, né, Processo Judicial Eletrônico, ele partiu, né, ou a diretiva partiu do CNJ e buscou uniformizar, mesmo no âmbito das justiças estaduais, uma atuação aí uniformizada, conjunta, né? O PJE, ele foi pensado para ser o mesmo no país todo. Por isso aquele númerozão lá é enorme e tudo. E quem aí acompanhou a implementação do PJE viu que alguns estados tinham lá suas resistências, e aí o CNJ veio e efetivamente buscou uniformizar o âmbito do processo judicial eletrônico. E isso vem acontecendo também no âmbito dos cartórios. Inúmeros provimentos do CNJ, não esquecendo
o que eu disse aqui anteriormente, os cartórios, as serventias cartorárias são subordinadas às corregedorias de justiça dos tribunais estaduais, mas o CNJ, como esse órgão que busca regulamentar, fiscalizar e que tem assumido dentro da Federação Brasileira, dentro desse estado tão diverso, desse país tão diverso que é o Brasil, esse papel de uniformizar certas ações, certas condutas, né, de trazer ali uma regulação, uma regulamentação que valha, né, o que se aplica em todo o estado, não esquecendo que é muito importante que as peculiaridades de cada estado sejam respeitadas, mas o CNJ tem assumido esse papel e a gente vê aí inúmeros provimentos que atuam, que têm repercussão direta no dia a dia do advogado, e no âmbito cartorário a gente vê isso se consolidando também. Prova disso é uma das novidades que eu trago aqui hoje, o provimento 149 de 30 de agosto de 2023. Provimento 149 de 30 de agosto de 2023. Um abraço para o Marcos Vinícius de Araújo, que está aí nos acompanhando. O provimento 149 de 30 de agosto de 2003, que já sofreu alteração, o provimento 150, que regulamenta ou busca regulamentar a adjudicação compulsória, já alterou esse provimento 149, mas esse provimento 149 nada mais é, ou se trata de uma consolidação das normas que versam sobre a atuação dos cartórios notoriais e registrais, das serventias notoriais e registrais, dos registradores e notários Brasil afora. Então, essa norma, o provimento 149, consolida todos os outros provimentos que tratam especificamente do serviço notorial e registral. Então, ele não tem, num primeiro momento, nada de inovador que não seja essa sistematização dos provimentos que tratam das serventias notoriais e registrais. Então, daí a importância dele, o tanto que ele facilita, o tanto que sinaliza. Eu creio que, do ponto de vista institucional, o CNJ, isso já está escrito na introdução desse provimento, né, na justificativa da previdência, da presidência do CNJ para esse provimento, no sentido de buscar essa uniformização, no sentido de facilitar o trabalho, a lida com os serviços notoriais e registrais, notadamente, né, e no nosso caso aqui, a advocacia junto a esses serviços, e com essa consolidação se demonstra já a vastidão de instrumentos normativos que a gente tem tratando, demonstra a importância de saber desses instrumentos, demonstra a importância, né, ou a preocupação da consolidação desses instrumentos, não passando por cima das competências das corregedorias estaduais, não esquecendo, por exemplo, que aqui em Minas Gerais nós temos o provimento 93 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que regula, né, que trata das relações junto aos cartórios, provimento 93. Em cada estado aí, com certeza, tem o seu provimento. E aí o provimento 149, ele não busca revogar esses provimentos estaduais, pelo contrário, né, o provimento 149, ele consolida os provimentos já existentes, provimentos esses aplicados já nos estados. Por exemplo, com relação a questões de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, outro provimento também, questão relacionada ao testamento no procedimento extrajudicial, também existe provimento do CNJ nesse sentido, enfim, todos os provimentos que tratam das atividades cartorárias, notoriais e registrais, que os tabeliões, eu sempre embolo esse final aí, se utilizam e aplicam, estão consolidados no provimento 149. Ok? Então, daí a importância dele. Eu recomendo a leitura que seja lá da exposição de motivos, onde fica muito claro que a gente fique atento, né? Então, a primeira, entre aspas, novidade
né? Que acaba que novidade, como diz o Paulinho da Viola, né? As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. E assim tem uma música dele que fala isso. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas, na verdade, já estão todas aí. Então, quando a gente fala novidade, às vezes é força de expressão, né? Às vezes é só para. E isso fica muito claro no provimento 149, que a própria exposição de motivos já deixa claro: não houve inovação, o que houve foi consolidação do que já existia. Juntou, criou um código de normas, né? Ou pegou aquelas normas que já existentes, consolidou essas normas num código para aplicação do dia a dia aí pelo advogado, na atuação do serviço registral, na atuação do serviço notarial, enfim, na atuação junto aos cartórios, na busca da efetivação da justiça, dentro dessa perspectiva multiportas.